Bom dia. Eu me sinto extremamente feliz, mas também um tanto quanto desconfortável pela situação que me colocaram aqui, né? Eu acredito que a maioria de vocês me entendam, né? Mais uma vez, com a desculpa até da expressão, eu percebo agora o poste mijando no cachorro, viu? Deus costuma fazer essas coisas e uma oração que eu sempre faço a Deus todo dia de manhã, na mesa do café com a minha família, é a seguinte: Senhor, me deixe participar daquilo que o Senhor está fazendo na terra, seja lá o que for. Eu não tenho certamente o gabarito que esses meus irmãos aqui têm, mas eu tenho disposição e disponibilidade. E quando o convite me foi feito, eu fiquei surpreso, obviamente, mas meu coração se encheu de alegria, porque a gente não tem, cada um de nós aqui, a gente não tem perspectiva do impacto que isso vai ter na nossa vida, primeiro enquanto igreja, e quanto ser individual também, né? Então, a primeira edição da conferência sobre a Rocha de Pedro vai ficar marcada e nós temos o privilégio de dizer, eu estava lá na primeira, olha só, que maravilha. Temos, então, esse privilégio e, para mim, é uma alegria. Obrigado, Fernando, pela oportunidade, pela confiança. Eu espero contribuir e não atrapalhar os senhores, viu? Vou fazer de tudo para não atrapalhar. Que bom que o professor está aqui do meu lado para me ajudar. Vamos lá, então. Para não gastar o precioso tempo que temos aqui, eu queria, então, primeiro dirigir a pergunta ao Dr. Ralph Martin, né, e pedindo a sua contribuição para que nós possamos explanar o assunto, tá? Eu vou ler aqui para a gente não perder a fidelidade do que está sendo proposto. Bom, as primeiras expressões carismáticas são comumente ligadas a correntes progressistas do pós-concílio. Muitos consideram o cardeal Suenes como uma figura progressista. Alguns até afirmam que ele teria ligações com a maçonaria. Fala-se da ligação entre Suenes e Dom Helder Câmara, aqui do Brasil. Eles escreveram juntos, inclusive, o documento de Milenes. E, sobretudo, fala-se que, após a promulgação da encíclica Humanae Vitae, o cardeal Suenes, que era amigo pessoal de Paulo VI, teria demonstrado grande decepção e que nunca mais teria conversado com Paulo VI. Com base nisso, a pergunta que fica a renovação carismática, ela tem origem no progressismo? A renovação carismática, ela é uma infiltração protestante no seio da Igreja Católica? Por gentileza. Ele está me pedindo para traduzir aqui para ele rapidamente. Is that English? Okay. I was getting a good interpretation, but it was so loud here on the stage, I was having a hard time hearing it. So Victor told me. Yeah. Certainly, the beginnings of the Catholic Charismatic Renewal had some contact with Protestant Pentecostals. However, the beginnings of the Catholic Charismatic O começo at the famous Duquesne weekend was a totally Catholic foi experience. totalmente uma situação totalmente católica. And the purpose of the retreat E o propósito was run by Catholic professors with Catholic foi os students professores at Duquesne católicos, não University. estou ouvindo. The purpose of the retreat was O to propósito renew the desse graces refúgio of the sacrament of confirmation. é o sacramento de confirmação. Então, o início teve tudo a ver com a graça do sacramento. Eles começaram a ler, os apóstolos começaram a ler e disseram, o que está acontecendo? Precisamos da energia do Espírito Santo. Precisamos desse fogo do Espírito Santo. Por que não estamos experimentando isso? Um por um, eles se deixaram levar pelo Espírito Santo para a capela e se prostraram ante o sacramento e começaram a experimentar o poder nos seus espíritos dessas expressões carismáticas. Desde o começo vimos teologistas. Os primeiros bispos
a reconheceram, a receberam, e ela teve um grande papel em receber Paulo VI à Igreja Católica. Eu sei que eu conheço bem o cardeal Swenens. Ele nos visitou em 73, e o modelo episcopal do Espírito Santo, ele queria ver se a renovação era algo real, porque era preciso mais do que documentos. Então, o Santo João 23, quando veio ao Vaticano II, não estava esperando só mais 16 documentos. Ele estava rezando pelo novo Pentecostes para que o Senhor renovasse o seu espírito. Então, o cardeal Swenens viu a renovação carismática como uma resposta à sua oração. E com certeza ele tinha algumas diferenças com o Paulo VI. Ele achava que o Papa deveria prestar atenção aos bispos locais, e também ele tentava decidir sobre o Humanae Vitae e sobre o controle de natalidade, e que isso não era intrinsecamente ruim. Ele discordava das principais decisões. Mas depois ele não falou mais sobre isso. Não há verdade dessa questão dele ser maçom. Eu viajei com ele, eu falei com ele pessoalmente. Ele era um homem sagrado e via a necessidade da renovação da igreja. E sabia que as coisas depois daquele conselho seriam ruins para a igreja. Precisava refrescar, renovar a igreja e ativar os leigos. As pessoas leigas precisavam ser ativadas. E no Vaticano II, diz que a teologia do Vaticano foi a primeira vez em vários anos que havia um decreto que dizia que cada leigo, pelo batismo, seria chamado à missão. Não precisa uma permissão especial para isso. Eu acredito que, inclusive, a minha participação I believe that I have a participation. Justamente daquilo que aconteceu no Concílio Vaticano II, dando a possibilidade de leigos participar daquilo que a gente está fazendo aqui agora. Então, faz muito sentido. Eu queria saber se algum dos padres ou professor quer fazer alguma ponderação com relação ao que foi colocado pelo Dr. Ralph Martin. Fique à vontade agora. Não? Perfeito. Então, gostaria de dirigir uma pergunta agora para o padre José Eduardo. A análise de conjuntura apresentada aos bispos na Assembleia Geral do ano passado aponta como perigo a convergência entre o tradicionalismo e as expressões carismáticas. Aí, queria que o senhor contribuísse o que pensar disso. De fato, pode oferecer algum perigo? E se oferece, qual é esse perigo? Se não oferece, queria que o senhor nos explicasse, nos ajudasse a entender por que não oferece perigo nenhum. Na parte da tarde, eu vou dar uma palestra em que eu vou tocar um pouco nesse assunto, mas eu acho que a questão aqui não é bem uma questão de prognóstico. No Brasil, nós temos um vício em dar prognósticos, ou seja, em tentar resolver, em dar palpites sobre como seria a melhor solução para este problema ou aquele. Na minha opinião, a questão é muito simples. Eu preciso constatar a realidade do catolicismo brasileiro. O progressismo não pegou no catolicismo do Brasil, ponto final. A teologia da libertação não foi exitosa, não obteve o resultado que pretendia. Ela queria uma igreja popular e o que ela conseguiu foi esvaziar a igreja de povo. Ora, o povo quer ser católico. O povo não quer ser macumbeiro, não quer ser
comunista, não quer ser sei lá o quê. O povo quer ser católico. E vai buscar referências de catolicismo aonde eles podem encontrar um pouco de segurança. Infelizmente, nesse tempo de desorientação que nós estamos vivendo, essas referências acabam se deslocando apenas para modelos um pouco mais antigos de igreja. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar um exemplo muito simples. A missa de Paulo VI, que é a que eu celebro. É uma missa digna, sóbria, elegante, nobre, mas esculhambaram com a missa de Paulo VI. Hoje, a missa de Paulo VI ela se tornou uma indeterminação. Aonde se vai buscar referência de liturgia? Então, as pessoas olham para a missa tridentina. Por exemplo, na minha paróquia, eu celebro a missa de Paulo VI, nós cantamos gregoriano, órgão, uma liturgia solene, etc. As pessoas não sentem a necessidade de procurarem a missa tridentina, porque elas entendem que aquilo é uma santa missa. Um outro problema que me parece não ser bem abordado é o seguinte: é a incompatibilidade entre o mover carismático e as abordagens progressistas na teologia. Por quê? O progressismo é filho do naturalismo, do historicismo. E, portanto, ele interpreta todos os fenômenos como manifestações imanentes das leis próprias da história. Isso foi definitivamente sistematizado na teologia pelo Karl Rahner, que, na minha opinião, é o teólogo mais perigoso do século XX. E o que acontece é que não existe possibilidade de compreender o mover carismático em chave naturalista. Porque, vejam, se todas as manifestações do Espírito Santo são apenas fenômenos do psiquismo humano, acabou o mover carismático. Portanto, não pode haver congruência entre o mover carismático e o imanentismo progressista. Por isso, o mover carismático acaba por se deslocar para formas mais tradicionais de espiritualidade, para encontrar um caminho místico. Termino dizendo duas coisinhas. A pós-modernidade é caracterizada por ser uma espécie de busca mística do homem. O homem desencantado com o racionalismo iluminista busca vias de tradução mística para os seus sentimentos. Exatamente por isso, há um descompasso entre o magistério atual e os anseios do homem pós-moderno. O magistério atual, em todos os níveis, é imanentista, é racionalista e tenta traduzir os fenômenos como espécie de espírito de engajamento social. Ou seja, por exemplo, quando Harnack ou Schillebeeckx propuseram que a igreja deveria se mundanizar. E depois isso ganhou forma na teologia do Karl Rahner. Aos poucos isso foi provocando um deslocamento. Nós deixamos de falar dos temas que nos interessam, como, por exemplo, a frequência aos sacramentos, o conhecimento da doutrina católica, a vivência da moral católica em âmbito privado ou social, e começamos a falar sobre agendas
de tipo humanista e social, por exemplo, ecologia, saneamento básico, esgoto, distribuição de renda, biomas, esse tipo de coisa. E nós não percebemos que nós estamos como que vitimizados por um complexo de ficar de fora. Ou seja, os nossos egrégios pastores sentem que, se eles não falarem sobre esses temas, vão perder o bonde da história. E, ao mesmo tempo, não percebem que, fazendo isso, se tornam ridículos, porque a igreja não é chamada para falar sobre aquecimento global ou sobre temas de interesse profano. Portanto, o que acontece? Na minha opinião, o que nós estamos assistindo é uma espécie de último canto do cisne da geração de 68. E, depois que isso passar, o que vai ficar é um povo ansioso por Deus, querendo doutrina, querendo uma espiritualidade mais profunda e desejoso de voltar à sua Igreja Católica. Alguém gostaria de fazer a ponderação? Ainda na mesma pergunta? Eu só queria colocar, em termos práticos, a gente percebe que, por exemplo, eu tiro pela minha experiência pessoal, né? Fiz a minha experiência pessoal num retiro carismático, porque cresci em uma paróquia que uma vez por mês tinha uma missa com celebração matriz africana, né? Uma missa afro. Então, eu vejo que a renovação carismática, nesse sentido, me resgatou para aquilo que é as origens da igreja, de alguma forma. Então, quando a gente fala assim, convergência entre movimento carismático e a igreja no seu ar mais conservador, convergência entre aspas, porque, de alguma forma, o movimento carismático ele existe desde a igreja primitiva. A gente está prestes a celebrar aqui a festa de Pentecostes e está no início da igreja. Então, falar de uma convergência entre essas duas realidades, isso entra debaixo de muitas aspas, né? Não sei se faz sentido. Tá? Vamos lá, então. A pergunta agora para o professor. Eu estava falando com o professor ali no bastidor que eu vim cheio de expectativa para ver ele orando em línguas. Vai ser incrível isso. Eu vou gravar, vou ficar perto dele e a gente vai ver isso acontecer. Vai ser maravilhoso. Línguas grego, latim. Cada vez mais, o amor à tradição, o zelo pela liturgia, a retidão moral, de acordo com a doutrina moral católica, vem sendo atrelado ao sedevacantismo e à oposição ao episcopado. Comunidades e grupos mais jovens vêm-se, por vezes, seduzidos por essas tendências. O que alguém que tem sua vida guiada pelo ensinamento de São José Maria Escrivá tem a dizer sobre o assunto, ou seja, sobre o sedevacantismo? Bem, eu fui muito contemplado pela fala do padre José Eduardo, e eu vou reforçá-la de algum modo. O sedevacantismo é a tentativa de salvar, de limpar o balde de água suja, jogando o bebê fora. Se a gente perde a unidade com o Papa, a gente perde automaticamente o amor à tradição, o zelo pela liturgia e a retidão moral, dos quais o Santo Padre, o Papa, é o guardião. A unidade da Igreja é fundamental. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Se a gente desfigura um desses traços, e São José Maria Escrivá, que foi citado na pergunta, tem uma homilia exatamente sobre a lealdade à Igreja como traço essencial da fé católica. É a mesma possibilidade trágica de deixar de fora a piedade a Nossa Senhora ou a piedade eucarística, naquele famoso sonho de Dom Bosco, né? A igreja como sustentada na barca de Pedro por duas pilares, que é Nossa Senhora e a Eucaristia. A gente sai da barca de Pedro, e a pergunta traz a ideia bastante clara que esses grupos tendem a ser jovens, são pessoas jovens, né? Eu me sinto
numa transição geracional, né? Tenho quase 40 anos e olho para pessoas mais sábias, mais velhas, nos seus 80, nos seus 50, 60, e vejo também os meus alunos universitários com 18 anos, as pessoas que me assistem, que me leem com os seus 17 anos ou 20 anos. E a pós-modernidade é caracterizada por essa busca de identidade. As pessoas se desesperam por querer se identificar com alguém. E muitas vezes a identidade vem com uma sede de diferenciação. Eu sou católico, mas eu sou católico tradicional. Eu sou católico, mas eu sou fiel, como se precisasse desesperadamente de uma identidade. Não basta ser católico. Eu sou católico, mas eu sou católico da missa tridentina, ou eu sou católico desse ou daquele jeito. Basta ser católico. Você não precisa qualificar como você é católico. Eu sou católico. Isso significa, eu amo o Santo Padre, eu amo a liturgia, eu amo a Eucaristia, e eu amo Nossa Senhora. Homines cum Petrum ad Iesum per Mariam, né? Todos com Pedro, a Jesus por Maria. Essa tríade é fundamental. Então eu lamento muito esses que, com amor à liturgia, com amor à tradição, com desejo de retidão moral, passam a criticar o episcopado e romper. Porque, claro que há modos diferentes de criticá-lo, há modos diferentes de sermos filhos dos padres, dos pastores, do Papa. E essa alternativa sede vacantista, ela é uma falsa solução de um problema real. Este diagnóstico de crise que o professor Ralph Martin, que o padre José Eduardo já trouxeram, de que muitas vezes o povo se sente desassistido, o povo se sente desviado, as ovelhas se sentem sem pastor. Isso é uma tragédia, claro, mas se a gente rompe com a unidade, aí sim que a gente não tem mais meios de recuperar. Então eu acho que é um movimento real, é um movimento preocupante, e uma vez que o povo e as ovelhas tiverem a boa liturgia, a boa doutrina e a boa tradição na missa de Paulo VI e na paróquia da esquina, ele não vai precisar mais cogitar em romper. Esses grupos jovens são marcados pelo polemismo, né? Eu sempre que eu já passei por isso, não com a tentação do sede-vacantismo, mas com associar a apologética, o desejo de doutrina, o desejo de ortodoxia, de verdade, de segurança, que a gente busca na barca de Pedro, a rocha de Pedro. É claro que a gente busca a rocha, a gente quer uma rocha inconcursa, segura, que nos segure da tempestade, que nos segure das tormentas, dos invernos, dos lobos. Claro que nós queremos e precisamos de tudo isso, né? Mas a gente não pode querer brigar. Existe uma animosidade, né? Um revanchismo, uma rivalidade. A internet facilita esse desejo de apontar, de julgar, de classificar, de estereotipar, de estigmatizar. E só falta certas pessoas condenarem as outras ao inferno. A igreja não condena ninguém ao inferno, a igreja declara a santidade dos que estão no céu, mas nunca disse esse vai ao inferno, que ele vai, né? Então, o jovem que mal começou a estudar a teologia, não leu sequer os documentos do Concílio Vaticano II. Isso também, eu lembro quando eu comecei a estudar, o Concílio Vaticano II. Você leu algum documento? Algum? Um só? Inteiro? Não. Mas já está julgando a história da igreja de 2000 anos. Você estudou a história da igreja? Você, de fato, estudou as heresias? Você consegue formular um anátema ou uma definição dogmática? Não, mas você já está aqui achando que pode pontificar mais do que o Papa, mais do que os teólogos, sobre as verdades da fé. Isso é reflexo de juventude, não só de idade, mas de ansiedade de uma época digital, de alguém que apenas leu um post de 2.200 caracteres, de alguém que viu um videozinho de YouTube de 20 minutos e agora já se arroga no direito
de pontificar sobre as verdades de fé sem ter feito o trabalho, o dever de casa, que demora tempo. Nosso Senhor usava tantas imagens orgânicas como a da semeadura. Exige um tempo de amadurecimento espiritual e intelectual. Caso você queira contribuir com a doutrina da fé, caso você queira contribuir com o apostolado da opinião pública ou com a apologética, existe um tempo. Mas esse jovem quer romper com o Papa em 2 dias, em 2 semanas, porque é mais fácil estar entre os verdadeiros eleitos, entre os verdadeiros escolhidos, né? Então, isso é claramente uma tentação. Existe um dever de casa, que é o estudo, lento, sério, profundo, e um dever de casa que talvez seja o mais difícil e que foi tão bem enfatizado pelo Dr. Martin ainda há pouco, que é a oração, a assimilação dessas verdades de fé. A gente não está falando de um estudo doutrinário e teológico. A gente não está falando de um tipo de autoridade que é uma autoridade meramente política. Eu não me submeto a essa lei do Papa como se fosse uma lei meramente política. A gente está falando de uma autoridade que é espiritual e de uma obediência que é espiritual. Ninguém tem a Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. E essa dupla parentalidade, a igreja esposa de Cristo unida ao seu Senhor, ao seu marido, à sua cabeça, é uma dinâmica que a gente tem que viver espiritualmente, pelos sacramentos. Então, sem a assistência aos sacramentos, por exemplo, essa tragédia do sedevacantismo, vamos falar assim, que é manter a unidade com a tradição sem a unidade com os sacramentos. Como isso é possível? Como isso foi possível ao longo da história? Quando isso aconteceu? Não, porque eu não comungo, porque é a missa nova e eu não me confesso. Como você quer ter a retidão moral? Na pergunta aparece amor à liturgia, amor à tradição, amor à retidão moral. Mas você não se confessa. Então tem retidão moral, mas não tem a humildade de se ajoelhar e ir ao confessionário. Então a gente vê que é uma fragmentação. No fundo, não é uma heresia no sentido técnico, mas é uma forma de adaptar e de fragmentar. A túnica de Cristo é inconsútil, ela é de uma só peça, ela não tem costura. E é uma forma de cortar uma parte que dá vida e que dá força. Então, eu lamento muito que isso aconteça. Eu percebo esse movimento, percebo que é preocupante, e a gente deve rezar e ajudar a que essas pessoas percebam a beleza da ortodoxia, que significa a unidade plena com o Santo Padre, o Papa, como elemento essencial da nossa fé. E só para não deixar de ser eu, viva o Papa! A pergunta direcionada primeiramente ao Padre Douglas e ao Dr. Ralph Martin. Atualmente, cresce em nosso meio um clima de hostilidade para com o Concílio Vaticano II e o Novus Ordo. As críticas concentram-se, sobretudo, na liberdade religiosa, Dignitatis Humanae, como se ela estivesse em oposição a quas primas do Papa Pio XI. No ecumenismo, Unitatis Redintegratio, como se estivesse em oposição a Mortalium Animus, também do Papa Pio XI. Considera-se ambígua a afirmação de que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Considera-se herética a afirmação de que judeus e muçulmanos adoram o único e mesmo Deus. Sobre o missal, considera-se que o mesmo seja uma protestantização da missa por retirar a dimensão sacrificial. Esses textos do Concílio Vaticano e do missal foram considerados como filo-heréticos por pensadores católicos muito influentes no Brasil. Qual o posicionamento católico sobre o Concílio Vaticano II e o Novus Ordos? Receba. Ouçam. O problema da sua pergunta é que ela é praticamente um sumário de uma pós-graduação.
tanta coisa que tem aí. Eu queria começar respondendo, pegando... Esse microfone não está católico desde o começo. Nós o excomungamos. Pronto. Eu queria pegar rabeira no tema que o professor abordou, pelo seguinte. Acredito que o padre José Eduardo vai concordar comigo que existe uma série de problemas no nosso meio que são questões semânticas. Nós usamos todos o mesmo vocabulário ou as mesmas palavras partindo do princípio de que o interlocutor entende aquela palavra munida, preenchida do mesmo conceito que eu. Então, embora, infelizmente, na atualidade, esses rótulos sejam usados, e não tem como não usá-los, porque de fato existem expressões eclesiais, elas sempre existiram, a multiforme graça de Deus as gera. Então nós falamos de progressistas, carismáticos, conservadores, tradicionalistas, etc. Mas eu realmente defendo que esses rótulos, embora eles acenem para expressões eclesiais, é importantíssimo compreender que cada uma dessas expressões em si mesmas são espectros muito amplos. Então, quando eu digo os progressistas, por exemplo, e coloco como foi feita numa pergunta anterior ao Dr. Ralph Martin, o Dom Helder, o Cardeal Sweeney, outros tantos poderiam ser colocados aqui, o Yves Congar, etc. Mas se você os pusesse para conversar sobre determinado assunto, haveria grande discordância, grande concordância. Então, é um espectro muito longo. E isso se vê igualmente nos outros. Então, não são rótulos precisos. É como apontar para norte, sul, leste, oeste, né? Mas norte qual? Noroeste, nordeste, sul qual? Extremo sul, sudoeste, sudeste. O espectro é muito amplo, é muito possível. E a nossa tentação é de, em nome de progredir no argumento, progredir na proposta, progredir na solução, esquecer disso por um momento, não é? O professor falava sobre sede vacantismo. Eu recentemente caí na ingênua concepção de achar que o termo era unívoco, que todos compreendiam por sede vacantismo a mesma coisa. E descobri que não. Até porque não era um assunto com o qual eu lidava, né? Os progressistas, quando olham para nós, agora usando o termo, e espero que todos o compreendam a partir do espectro que eu me refiro, os progressistas olham para todos os que não são eles e enxergam todos como farinha do mesmo saco. Carismáticos, conservadores, é a mesma coisa, não é? Para eles. E quando se falava de sede vacantismo, confesso, eu também achava que era tudo a mesma coisa. Mas era uma ingenuidade minha. Todo sistema de proposição epistemológica, ele pode se concretizar, seja de forma institucional, seja de forma cultural. Vou dar 2 exemplos, sobre os quais com certeza ninguém concordaria. Quando se fala de marxismo, existe aquele de fato marxista do ponto de vista político, que propõe uma nova estrutura, não é uma revolução de fato. Mas é unânime hoje que todos sabem, todos concordam que há um marxismo cultural, que seria um marxismo prático, não é? Qualquer manual de teologia fala sobre ateísmo, e existe o ateísmo intelectual, sobre o qual se milita de fato, mas há o ateísmo prático, que é aquele que inclusive diz que crê na existência de um Deus, mas se comporta como se ele não existisse.
Então, há realmente o vacantista institucional, um grupo que de fato já elegeu um outro papa, criou uma outra instituição, praticamente uma outra igreja. Mas há aqueles que vão morrer dizendo que não o são. Nós não somos. Por quê? Porque pronunciamos o nome do Papa, rezamos por ele. Mas, perdoe-me, se comportam como se ele não existisse, como se ele não fosse o Papa, e isso é sede-vacantismo prático. Entende? É a mesma coisa. Então, as rotulações, elas são perigosas justamente porque elas sempre dão margem para que a pessoa que se enquadra nela, nem ela mesma enxerga que ela está sobre aquele espectro, não é? Ou como eu vinha no caminho, conversando com o padre que estava no carro, quando fui pregar retiro para as carmelitas, e a madre me pediu para falar sobre dons. Eu disse, meu Deus, eu vou falar sobre dom carismático para a monja carmelita. E eu procurei as definições de dons contidas no Manual de Espiritualidade do Adolf Tanqueray, que é algo que todos, que é de agrado quase que unânime. E a monja mais velha levantou a mão e disse, agora vem a pancada, porque a monja com certeza vai me desqualificar. E ela disse, padre, agradeço o que o senhor disse, porque eu achava que eu era louca. Há 48 anos, eu sou carmelita nesse mosteiro, e há 48 anos, sempre que tem um capítulo do mosteiro, do Carmelo, eu sei com antecedência quem será a próxima superiora, mas eu fico quieta porque eu acho que é coisa da minha cabeça, mas 48 anos eu acerto. Eu sou carmelita e descobri agora que eu sou carismática. Então vejam, nós estamos falando de dons de Deus, nós estamos falando de compartimentos estanque, não é? Agora eu começo a entrar na sua pergunta. Quando o Vaticano II aconteceu, ele foi sim um ponto de partida para uma série de declarações, decretos, constituições. Isso aqui é pouco, ao menos eu vejo sendo pouco abordado em ambiente acadêmico, sobretudo. Cada documento do Vaticano II possui uma índole. Os documentos têm uma índole. Um decreto não é uma declaração, que por sua vez não é uma constituição. Cada um tem um peso distinto e uma proposta distinta. E isso aqui levaria um tempo também. Mas aqui para ilustrar que quando o Vaticano II faz determinadas proposições, ele contempla uma série de caminhadas e publicações e diálogos que vinham acontecendo. Ele não surge do nada, ele é um ponto de chegada em certo sentido e um ponto de partida em relação a outro. Eu acredito que muito da resistência para com os documentos se trata, em primeiro lugar, da leitura feita sobre eles, isolada do caminho que foi feito, do itinerário, do percurso que foi realizado até que se chegasse ali, não é? E é importantíssimo ler cada documento no contexto em que é composto, examinado à luz de todo o itinerário que foi feito, para aí sim compreender a proposta que ele realiza, não é? Você mencionou, por exemplo, o documento sobre ecumenismo. Vou ficar só nele, porque senão vou me delongar. Falar sobre a Dignitatis Humanae e todos os outros ia levar tempo. Aparentemente, há uma oposição severa entre Mortalium Animus de Pio XI e Unitatis Redintegratio do Vaticano II. O que precisa ser feito nesse sentido? Examinar o que Pio XI compreendia por ecumenismo, o que de fato existia enquanto movimento chamado ecumênico na década de 20. O que havia até aquele momento era
uma série de congressos e declarações e textos redigidos a partir de uma reunião do Conselho Mundial de Igrejas, que surgiu a partir da Conferência de Edinburgh, na Escócia, em 1910, e que propunha claramente um caminho irenista. Né? Para quem não sabe, irenismo, que inclusive é condenado na própria Unitatis Redintegratio, esse termo aparece lá e é condenado. A proposta era a seguinte: olha, nós estamos tendo dificuldades de penetração missionária em territórios do globo, porque povos primitivos não entendem as divisões entre nós. Então chega um missionário batista aqui, batiza todo mundo, depois chega um presbiteriano e diz que é tudo inválido e batiza de novo, e aí as tribos africanas nos mandam de volta para a Europa, dizendo: olha, se resolvam lá primeiro, quando vocês descobrirem qual Jesus é o certo, vocês voltam aqui e nós escutamos vocês, e até lá vamos bater nosso tambor mesmo. Isso é o que vinha acontecendo. Ok, a motivação para aquela conferência de Edimburgo foi positiva, o problema é a conclusão a que quiseram chegar. Era uma proposta irenista. Quem sabe cada igreja em contato com as demais não possa rever sua disciplina, sua teologia, e quem sabe em algum momento chegarmos a um denominador comum. O luterano tentar ser menos luterano e o batista menos batista, e quem sabe os ortodoxos menos ortodoxos, e a gente tentar se encontrar ali no meio de um ponto de intersecção. Ora, isso é uma afronta à fé revelada. A unidade, ela é um valor, mas ela não pode ser um valor alcançado em detrimento da verdade. E é isso que Pio XI encontra naquele momento, chamado de ecumenismo. E claro, esse ecumenismo, se debaixo dessa palavra está esse conceito, a Mortalium Animus é atualíssima, porque ecumenismo não é isso, não pode ser isso, hipótese alguma. Agora, da década de 30 em diante, nós tivemos uma outra guerra mundial, nós tivemos a devastação do Ocidente, e uma série de iniciativas, aí sim, práticas, caritativas, desarmadas, verdadeiramente espirituais, surgiram de aproximação, por exemplo, no leste europeu, em que ou católicos, ortodoxos e até judeus naquele momento se uniam, ou eles só sobravam sob o regime nazista de um lado e a União Soviética do outro. E se uniram cordialmente, sem esse tipo de proposta irenista, ou seja, a coisa não era em nível teológico, ou nem mesmo eclesiológico, digamos assim. Era de fato comunhão de corações, ponto. Quando a Unitatis Redintegratio vai falar de ecumenismo, aí sim já existe uma outra atividade em curso que não aquela de Edimburgo. É para essa que que o Concílio Vaticano II olha com bons olhos, não para aquela. Aquela tanto continua condenada, que é mencionada no parágrafo 11 da Unitatis, sob o nome de irenismo, e continua condenada. Isso é uma coisa. Segunda coisa, o relativismo vindo da teologia de Karl Rahner aplicada no pós-concílio, acabou colocando na conta do ecumenismo, da liberdade religiosa, todo tipo de atrocidade. E essa é a questão. E na realidade, quando pretendem combater ecumenismo ou liberdade religiosa, muitos, na verdade, estão combatendo o fantoche, não é? Aquela coisa que não é o ecumenismo e nem é a liberdade religiosa, mas tem sido chamada de. E porque tem sido chamada de, muitos realmente compram a versão, não é? E acabam, e se pegam combatendo aquilo que, se o Vaticano II for perguntado na sua letra, na sua proposição prática, ele próprio condena, ele próprio se vê contra.
Então, eu acredito, para não me prolongar, é extremamente necessário nesse tempo que interlocutores cheguem a consensos semânticos. Não pegar a pergunta pronta, né? Mas perguntar ao interlocutor sobre a própria pergunta feita. O ecumenismo, isso. Olha, o que você entende por ecumenismo? Quais cenários, quais experiências você tem em mente? Porque pode ser que eu diga uma coisa aqui, pode ser que eu comece aqui a defender o ecumenismo e na sua cabeça eu estou defendendo colocar um monte de macumbeiros em cima do presbitério da paróquia. E quando na realidade o ecumenismo nem isso é. E aí sai por aí depois dizendo, Padre Douglas lida com o ecumenismo e põe paz de santo no presbitério. Oh, meu Deus do céu, larguei o candomblé 20 anos atrás para agora ser acusado de macumbeiro? E tudo por quê? Por falta de consenso conceitual. Nós estamos falando da mesma coisa ao usar a mesma palavra? Eu acredito que isso aqui seja um bom início para que diálogos avancem. A gente queria dar a oportunidade do Dr. Ralph Martin também poder contribuir com a pergunta. Uma das críticas mais fortes do Vaticano II é essa questão do bispo Schneider. Ele é muito criticado. Ele fala coisas do tipo: todos os problemas na igreja devem ser resolvidos se nós recebemos a comunhão ajoelhados. E eu não acho que isso é verdadeiro. Talvez essa seja uma boa maneira de receber a comunhão, mas não vai resolver todos os processos da igreja. Só há 3 frases ambíguas no Vaticano II. Não é a questão de ensinar o erro, ele é um dos maiores críticos disso. Há 3 frases ambíguas: ecumenismo, diálogo religioso e liberdade de opiniões. Nessa doutrina das igrejas católicas, que é a questão da salvação. Mas ele também fala, vamos parar de olhar aos protestantes como pessoas cometendo heresia. Eles são irmãos e irmãs em Cristo, isso é verdade. Se Jesus quer ser vamos remover as incompreensões não necessárias. Não é que queira reduzir as reivindicações da Igreja Católica. No lugar, eles estão se segurando, esses diálogos do Vaticano II. A questão da liberdade de religião é mais complicado. O bispo Schneider falou que isso é ambíguo, precisa ser esclarecido nos pontificados futuros. Mas nós tivemos um sínodo de bispos depois do Vaticano II, para discutir o que foi o Vaticano II. E era o Papa Bento XVI que falou: qualquer coisa ambígua no conselho precisa ser interpretado com a tradição das Escrituras. Há uma interpretação de Vaticano II que já foi decidido. Nada no futuro precisa ser necessário nesse sentido. Em terceiro, parece que na Declaração das Religiões Não Cristãs, e que os muçulmanos estão louvando o mesmo Deus. Há uma discussão teológica acontecendo sobre isso. E a melhor coisa é ficar martelando nisso. Há alguma verdade nisso, mas também há falsidade nisso. Os teólogos, as pessoas têm que louvar um Deus só. E não sentir que Deus são 3 pessoas, e não louvar a Trindade. Não é uma pergunta de sim ou não. Não precisamos duvidar do Vaticano II por causa de discussões que têm acontecendo, honestamente.
Muitas das pessoas que estão criticando o Vaticano II estão indo para longe da fé. Você não pode ser católico e não considerar que o Vaticano II foi um conselho ecumênico. Todas as doutrinas foram aprovadas por mais de 90% dos bispos, em cada contexto, em cada país, e foram confirmados por Paulo VI. Eu acho que esse assunto é muito importante. O Concílio Vaticano II, a crise do pontificado, e por isso eu queria dar uma palavrinha sobre isso. Primeira coisa, eu não acho que seja inteiramente verdadeira a afirmação de que o sede-vacantismo não seja uma heresia. Por quê? Porque existem heresias eclesiológicas. Então, o que acontece? Desde o século XII, a partir dos místicos renanos, começou-se a criar a ideia de uma igreja espiritual. E isso ganhou forma na heresia do Joaquim de Fiore, que depois deu origem ao protestantismo. O joaquinismo é a heresia eclesiológica que está por detrás de todas as propostas de igrejas desinstitucionalizadas. Por quê? Partem da ideia de que a igreja é uma realidade etérea que, no fundo, está naquelas pessoas ali e basta. Né? Por exemplo, a ideia de que o Papa é o Papa Francisco, porém, que nós não devemos obedecê-lo, é a heresia galicana. O nome disso é galicanismo. Ou seja, eu reconheço que é um Papa, mas não quero obedecê-lo. Quero fazer o que me dá na telha. Isso é muito importante. Esse discernimento é importante porque é verdade que esses grupos não ensinam o galicismo, o galicanismo, não ensinam o joaquinismo ex professo, mas o praticam. E, de fato, são o que essas heresias significam. Depois, o tema do Concílio Vaticano II é um tema bastante complexo. E, na minha opinião, a pessoa que tocou no ponto e martelou sobre esse ponto da maneira mais acertada chama-se Bento XVI, desde a época de cardeal. Lembra o discurso que ele fez aos bispos do Chile em 1988, no qual ele disse que o Concílio Vaticano II não proclamou nenhum dogma, mas, paradoxalmente, ele é elevado à categoria de superdogma por alguns. Por que essa afirmação do Ratzinger é importante? Porque em todos os 21 concílios ecumênicos que a Igreja realizou, o único concílio pastoral é o Concílio Vaticano II. E quando os padres conciliares resolveram restringir o alcance do concílio ao âmbito pastoral, embora o fizessem dentro do marco de um magistério extraordinário, eles restringiram aquele ensino ao ensino do magistério ordinário da Igreja. Ou seja, não há uma proclamação de dogma, não há uma definição infalível, etc. Isso é muito importante. Porque se os textos do concílio, portanto, já não têm essa pretensão de serem textos dogmáticos, etc., mas textos pastorais, dentro deles, como mencionou o padre Douglas, existem gêneros literários específicos. As 4 constituições dogmáticas são os documentos mais importantes. Depois, os decretos são decretos que
foram dados para os bispos, para os padres, para os religiosos, para os seminários, têm um alcance específico. E as declarações, que são os documentos mais frágeis do concílio, são declarações do concílio a realidades exteriores à igreja. Por exemplo, a declaração Nostra Aetate, ou a declaração Dignitatis Conscientia, é uma declaração dada para os estados. Então, a igreja, diante dos estados modernos liberais, diz, olha, vocês precisam respeitar a liberdade de consciência dos cidadãos. É disso que se trata. Então, vejam, toda a ideia muito interessantemente construída pelos intérpretes do Concílio Vaticano II nasce da compreensão, que aqui é compartilhada tanto por progressistas quanto por tradicionalistas, de que o verdadeiro concílio não está nos textos, mas o verdadeiro concílio está no espírito. Essa é a tese da Escola de Bolonha, essa é a tese do Roberto de Mattei no livro dele sobre o Concílio Vaticano II. Ou seja, dois grupos antagônicos que defendem a mesma opinião. Ou seja, o concílio não são seus textos. Vejam, a verdade é que todos os concílios da história da igreja foram muito polêmicos. E aquilo que constitui o magistério conciliar são os textos do concílio e não as discussões que aconteceram antes de formulá-los. Isto daqui já nos tira de muitas ambiguidades e nos permite, por exemplo, entender que os críticos do Concílio Vaticano II estão se servindo do concílio para criticá-lo. Por exemplo, todo o movimento laical que existe hoje de refutação de erros do clero seria inconcebível antes do Concílio Vaticano II. Todo o movimento litúrgico tradicionalista, em que tem leigo pontificando sobre liturgia na internet, seria impossível sem a Constituição sobre liturgia. Por quê? Antes disso, liturgia é coisa de padre. O padre reza a missa, o coroinha responde, o povo reza o terço e cada um volta para sua casa. Portanto, nós precisamos ser muito atentos em relação a tudo isso e não ser levianos. Por quê? Na verdade, a maior parte das críticas que se fazem ao concílio e o que é mais perigoso, ao meu ver, estes cismas teóricos ou práticos que vão sendo realizados, eles, na verdade, são a substituição, aqui utilizo uma metáfora, da medicina pelo curandeirismo. Quer dizer, é um monte de gente que não sabe o que está fazendo, criando desastres piores do que aqueles que já estão acontecendo. Termino dizendo o seguinte: existe o dogma da igreja visível. A igreja não é uma realidade espiritual apenas. O dogma da igreja visível faz com que a igreja seja hierárquica, do Papa ao baixo clero, ao qual orgulhosamente eu pertenço. Então, o que acontece? Por que isso é importante? Por exemplo, algumas pessoas tomam as teses de São Roberto Bellarmino, que não foram assumidas pela igreja, são hipóteses dele. Aliás, tomam as teses de São Roberto Bellarmino sem entendê-las e sem lê-las até o fim. E se julgam no direito de julgar a Santa Sé, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, veja, a igreja é visível. E, enquanto realidade visível, ela tem uma cabeça. O sedevacantismo é um absurdo. O sedevacantismo se vale da ideia de que, no interregnum entre os papas, existe um período de sé vacante. Mas que esse período de sé vacante existe enquanto há um ocupante da cátedra de São Pedro. Isto é simplesmente uma estupidez. É uma coisa ilógica. Não, mas é que eu sei que o que está sentado lá não é papa.
Escuta, mas quem é você? Que autoridade você tem para depor um pontífice? Um princípio do direito é prima sede anemone iudicatur. A sé primeira não pode ser julgada por ninguém. Então, é o seguinte, nós estamos em uma situação, às vezes, um pouco difícil? Sim. Temos uma certa insegurança? Temos. Mas é aquilo. A Arca de Noé é a Arca de Noé. Fora dela é o dilúvio. Ah, mas aqui tem bicho que fede, que esterco, tem mugido, tem um monte de coisa. Pois é a Arca de Noé. Ou você está dentro ou você está fora. Então, eu percebo que nós, enquanto católicos, naturalmente nos opomos ao livre exame das Escrituras, mas abraçamos o livre exame do concílio. Aí cada um faz o que quer e não vê a contradição, né, da coisa. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês, mais uma vez ao Fernando pela oportunidade, muito obrigado, viu? Agradecer de forma especial aos padres aqui pelo serviço que têm feito à igreja no Brasil. A gente é privilegiado e também seremos certamente mais cobrados por conta disso, né? Então, é uma responsabilidade também para nós que temos acesso a vocês e ao conteúdo que vocês disponibilizam para a gente, tá bom? Agradecer ao professor, viu, pelo acolhimento aqui de sempre, pela partilha e por tudo que o senhor nos ensina através dos seus perfis, das suas redes sociais. E agradecer também a presença do Dr. Ralph Martin. Para mim foi uma alegria, um privilégio muito grande, que eu só vou ter noção disso depois de sair daqui, porque eu estou meio em êxtase ainda. Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado. E diante disso, não posso perder a oportunidade de falar, né? Isso aqui para encerrar. Diante disso que foi dito aqui, eu só posso afirmar uma coisa: permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Glória a Deus.